Irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus querido e Deus amado, nós queremos nessa noite apresentar o Teu servo, Senhor, que tem a responsabilidade, meu Deus, de ministrar a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco, meu Pai, fala ao nosso coração de uma maneira sobrenatural, meu Deus, nos dá, Deus amado, entendimento nesta noite da Tua palavra, meu Pai. Usa o Teu servo como um canal, como um instrumento, meu Deus, para a edificação das nossas vidas. Assim nós pedimos graças em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, feliz mais uma vez de estar na casa do Senhor para adorar o seu santo nome e há na oportunidade de trazer e ministrar mais uma vez a palavra de Deus. É como sempre a gente costuma dizer, né? Não é mania de pregador não, irmãos, mas trazer a palavra é uma responsabilidade grande, porque palavra pregada tem que ser palavra vivida. Se eu prego aquilo que não vivo, eu sou hipócrita, mas se eu prego o que o Senhor nos dá na sua palavra, eu sou fiel a ela, amém? Eu estou pregando para uma igreja fiel nesta noite, irmãos. Dá um glória a Deus bem bonito para Jesus. Aleluia. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Glória a Deus. Meus irmãos, pouca pessoa, pouco crente na igreja hoje, mas eu posso dizer, irmãos, que como o irmão Misael falou, né? O irmão Misael sempre fala, eu acho bonito, rapaz. Eu disse, meu Deus, a fé desse homem é de transportar monte, né? Ele fala que quando a igreja só tem um ser humano, né? Uma pessoa sozinho, pensa mal ele que ele está só, mas os anjos estão enchendo a né? Então eu creio nesta noite, irmãos, que cada cadeira dessa que está vazia tem um anjo sentado. Glória a Deus. Ele veio adorar juntamente conosco. Louvado seja Deus. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Texto bastante conhecido, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Irmãos, o que eu recebi de confirmação nesta noite, por essa palavra, meus irmãos, então o Senhor, Ele confirmou a palavra. Nós vamos assim ministrar nessa noite. Glória a Deus, por respeito à palavra, vamos colocar de pé. Versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, proclamando costumes que não podemos receber, nem práticas, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco,
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa, e de todos as da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Glória a Deus. E você pode se assentar, dando glória ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu não quero cansar a igreja. Esse texto, irmãos, ele é muito conhecido da amada igreja. Acredito que 100% da igreja que está aqui, inclusive essa criança de 6 anos, ele já tem ouvido a ministração com esse texto, né? Mas a palavra do Senhor, ela é fiel, irmãos. E a palavra do Senhor, ela vai dizer, irmão Socorro, que ela se renova todos os dias. Então, mesmo ouvindo esta palavra, mesmo tendo já ouvido a ministração dessa palavra, louvado seja Deus, esta palavra ela é fiel para se renovar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer nesta noite, irmãos, vai falar de 2 personagens bastante conhecidas da amada igreja, Paulo e Silas. Quem nunca ouviu falar de Paulo? Um dos maiores missionários, se não o maior, depois de Cristo, né? Louvado seja Deus, que já pisou nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo era terrível, irmão Cauê. Paulo, ele pregava, louvado seja o nome do Senhor, para pobre, para rico, para negro, para branco, para qualquer tipo de nacionalidade, irmão Frank. Louvado seja Deus. Paulo era preparado para pregar a palavra de Deus. O homem era terrível, eloquente, poliglota, falava vários idiomas, discípulo de Gamaliel, da tribo de Benjamim. O homem era um vaso escolhido por Deus. Aleluia. E eu estou pregando nesta noite, irmão, para vasos escolhidos por Deus. Talvez você esteja dizendo: ah, mas eu não tenho, louvado seja Deus, as mesmas características e qualidades que Paulo tinha. Mas deixa eu te dizer, irmãos, se Deus usou a jumenta para pregar para Balaão, imagine você que tem cérebro, você que tem entendimento, você que já ouviu a palavra do Senhor, você que é testemunho vivo aqui na terra do Senhor na tua vida. Louvado seja Deus. Deus, ele vai te usar. Você é vaso escolhido. Assim como Paulo, ele foi vaso escolhido na mão do Senhor. A igreja do Senhor nesses dias atuais também é vaso, irmão. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Paulo e Silas, ele estava pregando, louvado seja Deus, ali em Troade. E aí de Troade ele foi para Macedônia, irmão Serginho. E chegando ali nos primeiros cidades
de Macedônia, um lugar chamado Filipos, ele começa a pregar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele se encontra com Lídia, uma mulher temente a Deus, fiel a Deus, que morava ali em Tiatira. Ela se converte ao Senhor, o povo se alegra, a igreja, através da proclamação do Evangelho, cada dia mais ela aumentava, irmã Maria. A alegria era constante, a obra do Senhor, ela estava crescendo de uma forma grandiosa. E aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que enquanto Paulo e Silas estavam ali em Filipos, tinha uma jovem, irmãos, que atormentava Paulo todos os dias. Não atormentava, irmãos, no sentido de tirar sua consciência, endemonizá-lo, não. Mas Paulo e Silas, ele passava, irmão Serginho e a amada igreja, por um certo caminho, e aquela jovem, irmãos, com espírito de adivinha, ela começava a dizer: vejo que esses homens são homens de Deus. E assim se passava no primeiro dia, e assim se acontecia no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, e assim a Bíblia vai dizer que por muitas vezes acontecia isso. Só que teve uma hora, irmãos, que Paulo ele discerniu aquilo que estava acontecendo. E na mesma hora, irmãos, que Paulo ele ia pregando, ele ouve, volta e repreende aquele demônio, repreende aquele espírito de adivinha daquela moça, e aquela moça é liberta e o diabo é envergonhado. Aleluia! Porque quando o homem é usado por Deus, irmão, quando Deus dá autoridade para o homem, o inimigo, irmão, ele tem que ser envergonhado. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer, irmãos, da parte do Senhor, Deus ele colocou sobre ti autoridade para envergonhar o inimigo de nossa alma. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós, irmão Franco. Louvado seja Deus. Não é nós que temos que se envergonhar, não, irmão. É o diabo que tem que correr. É o diabo que tem que ser envergonhado. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, os credores, aquelas pessoas que abusavam daquela moça para ganhar dinheiro com aquele espírito de adivinha, eles se revoltam contra Paulo e Silas, irmão. Eles se revoltam e ali ele forma uma rebelião contra Paulo e Silas. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele chama as pessoas, chama os magistérios, os magistrados, chama as autoridades e diz: olha, esses homens, eles estão perturbando a nossa cidade. Isso aqui, irmãos, eu fico envergonhado, porque aqueles homens, irmãos, quando ele abria a boca, eles perturbavam. Quando aqueles homens abriam a boca, louvado seja Deus, algo sobrenatural acontecia. E nós no dia de hoje, irmãos, nem abrir a boca conseguimos. Louvado seja Deus. E o Senhor diz assim: olha, abre a boca. Ah, mas eu tenho medo. Mas eu coloco a palavra na tua boca, eu sou fiel. Tenha medo, irmão. É preciso nós abrirmos a nossa boca, irmão. Marte nobre é a nossa cidade, a nossa nação, irmão. Louvado seja Deus, ela precisa ouvir o Evangelho. E aqueles homens se revoltam contra Paulo e Silas. A multidão, ela se une. Está escrito, ela se uniu. Ela se uniu contra aqueles dois homens. As autoridades rasgaram as vestes, irmão Cauê, daqueles homens. Mandaram açoitar ele. Não foi com cipó, não foi com chinela, não foi com tapa, foi com vara. Meteram a surra naqueles homens de varada. Prenderam aqueles homens, irmãos, em prisões profundas. E ainda colocaram um carcereiro para o vigiar. E diante dessa introdução, irmãos, eu queria dar um tema para essa ministração. E o tema é: não pegue no sono. Amém, irmãos?
Quem está com sono aqui nessa noite? Ninguém, né, irmãos? Não pegue no sono. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, irmão Vandi, que Paulo e Silas à meia-noite eles cantavam e oravam ao Senhor. O que me chama aqui a atenção, diácono Edneudo, é que 12 horas da noite é um momento, irmãos, que quem dorme cedo não consegue ficar acordado até 12, e quem dorme até quem gosta de dormir tarde, 12 horas o sono já começa a bater. E 12 horas aqui, irmãos, é momento de todo mundo estar dormindo. Irmão, eu imagino que Paulo e Silas tiveram um dia complicado, irmão diácono Edneudo. Eles tiveram um dia cansativo, irmão Socorro. Eles acordaram cedo pregando a palavra. Os homens não paravam, irmão Cauê. A fadiga do dia, irmão, já era motivo para eles dormirem, descansarem. Eu digo por mim, irmão, se eu acordar de manhãzinha, eu acordo todos os dias, de manhãzinha, para ir trabalhar. Quando eu não durmo à tarde, irmãos, à noite eu estou com os olhos pregando. É sono, irmão. É sono. 12 horas da noite aqui, Paulo e Silas era para estar dormindo, tranquilo, mesmo preso. E ainda mais, depois de uma surra, irmão. O corpo dele, irmão Serginho, estava todo dolorido. E pensa numa coisa que acalma dor, irmãos, é sono. Porque quando você está dormindo, irmãos, aquela dor, ela passa por um pouco de tempo. Paulo e Silas, irmão, tinha todo motivo aqui para dormir. Estava preso, tinha açoitado, tinha levado uma surra. Mas eles não dormem. Eles não pegaram no sono. E em vez de dormir, irmãos, eles começavam a cantar e a orar louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, eu fiquei ali me perguntando, por que Paulo, em vez de dormir, ele não foi orar? Em vez de dormir, ele foi orar. Por que Silas, em vez de dormir, ele foi cantar? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo e Silas não estavam ali por causa de uma luta. Paulo e Silas não estavam ali por causa de uma tribulação. Paulo e Silas estavam acordados, irmãos, não porque ele estava passando por uma prova, irmão Francisca. Paulo e Silas estavam acordados, irmão, porque eles sabiam e entendiam qual era o propósito de Deus na vida deles. Irmãos, todas as vezes, irmãos, que nós entendemos e vivemos o propósito de Deus na nossa vida, irmãos, nós não temos o motivo para dormir. Nós não temos o motivo para abaixar a cabeça. Nós não temos, irmãos. Quem não lembra de Jesus Cristo, irmãos, o nosso Senhor, no Getsemane, ele chega para os discípulos, irmão Frank, e diz assim: olha, meus irmãos, vamos orar um pouco, porque minha alma ela está angustiada. Vamos orar. Jesus, ele estava ali num propósito de oração, irmão. E os discípulos não entenderam o propósito. O que foi que aconteceu? Dormiram. Mas Jesus não. Jesus sabia do propósito. Ele se manteve acordado. Aí eu venho, irmãos, e volto alguns capítulos antes e vejo Jesus dormindo no barco. Jesus, ele dá ordem aos seus discípulos: olha, entra no barco e nós vamos sair lá do outro lado do mar. Vamos atravessar. E no meio daquela travessia, irmão Raimundo, Jesus começa a dormir. E de repente, o vento se enfurece. As águas começam a se levantar. Grande foi o aperreio ali naquele momento. Os discípulos começaram a se temorizar e começaram a dizer: Senhor, socorre-me. Socorre no Senhor, que nós vamos perecer. E Jesus dormindo. Sabe por quê, irmãos?
Porque Jesus, ele dorme não em meio ao propósito, mas no meio de uma prova, de uma tribulação. Ele dorme, irmão Frank. Isso me chama a atenção. Ele me chama a atenção, irmão Raimundo, porque tem muita gente, irmão, que tem de gente hoje em dia que leva uma topada e já começa a se aperrear. Passa por uma prova, por uma tribulação, já quer largar Cristo. E recebe uma exortação do Senhor pela boca do irmão, do pastor, já quer largar a igreja, já quer mudar de igreja, está com dívidazinha, não sabe como pagar. Diz assim: o Senhor não é fiel na minha vida, quer largar Jesus. Qualquer tipo de provazinha já é motivo de você perder a cabeça, perder o juízo. Enquanto Jesus Cristo, irmão, os ventos estão soprando, as águas estão em volta do barco querendo afogá-los, e ele está dormindo tranquilo. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo nesta noite: olha, acalma o teu coração em meio à luta, acalma o teu coração em meio às tribulações, acalma o teu coração em meio às provas. Acalma. Pode dormir tranquilo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Essa luta não vai te matar, essa tribulação não é para ver teu fim. Ei, não deixa este deserto esquecer das promessas que um dia eu falei para ti. Não deixa o inimigo arrebatar a esperança que você é mais do que vencedor em meio a essa luta. Não deixa. Pode dormir tranquilo. Mas no momento do propósito não. No momento do propósito, irmão, a igreja ela precisa estar adorando, ela precisa estar acordada, ela precisa estar louvando e exaltando o seu Senhor. Aleluia. Meia-noite, irmãos, é horário para Paulo e Silas dormir. Mas ele entendia o propósito, e o propósito era: vamos adorar Silas, vamos orar, Paulo. Porque se eu orar em meio a esse propósito, se eu adorar em meio a esse propósito, Deus ele pode operar, irmãos, nesta noite. Isso aqui era Paulo e Silas conversando, irmão. Louvado seja Deus. Versículo 26, irmãos, vai dizer, queridos, que quando Paulo e Silas ele começa a cantar, começa a adorar, os companheiros ali de prisão, eles começavam a escutar. Isso aqui me chama a atenção, irmãos, porque Paulo e Silas estavam dentro da prisão, aqueles homens também estavam dentro da prisão, ou seja, eles estavam no mesmo ambiente. Talvez eles tinham levado as mesmas surras, tinham apanhado, talvez estivessem acorrentados de pés e mãos, estavam vivendo a mesma situação de Paulo e Silas, mas tinha uma coisa que os tornava diferente. Paulo e Silas estavam adorando, irmãos, enquanto eles estavam calados. Louvado seja Deus. O que é isso, pregador? Muitos aqui que estão hoje talvez estejam vivendo a mesma situação, talvez esteja até no mesmo ambiente, talvez esteja passando pela mesma prova, talvez esteja sentindo a mesma dor, mas não estão adorando, mas não estão glorificando, mas não estão louvando. Enquanto tem uns irmãos que está dolorido, está pesado, está difícil, o negócio está pesado, Diácono Franco, mas eles estão adorando a Deus, estão louvando ao seu Senhor, estão glorificando ao seu Senhor, porque eles sabem, irmãos, e ele entende que no meio à luta, em meio à perseguição, quanto mais eu adoro, irmão, mais Deus opera na minha vida. Então nesta noite, irmãos, se você está calado, sentindo dor, o negócio está apertado, louve a Deus, glorifique a Deus. Está escrito, irmão, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição, aqueles que entram em tribulação, porque na tribulação, meu irmão, você é provado. Louvado seja Deus, para ser aprovado por Deus. Aleluia.
Essa luta, irmãos, é para que você seja aprovado. Você talvez esteja passando por um momento difícil, mas louve, adore e glorifique ao seu Senhor. Deus, Ele é Deus na tua vida, meu querido. Não se cale, não seja somente um ouvinte, não escute somente a adoração do teu irmão, adore juntamente com ele. Louvado seja Deus, irmão, mas eu não tenho mais força. Louvado seja Deus. Eu ouvi uma frase, irmão, que a gente tem que louvar até dar vontade de louvar. A gente tem que orar, irmãos, até dar vontade de orar. Louvado seja Deus. Irmão, estou sem vontade de orar, estou sem vontade de glorificar, estou sem vontade de louvar a Deus, mas louve mesmo assim, adore mesmo assim, ore mesmo assim, irmão. Deus vai gerar em ti, louvado seja Deus, um espírito de adoração em meio à tribulação. Vai gerar, irmão, Ele vai gerar. Não fica acomodado, Ele vai gerar. Glória a Deus. Enquanto Paulo e Silas estavam ali adorando, irmãos, de repente sobreveio um grande terremoto, irmãos. As paredes dos cárceres, irmãos, elas começaram a se mover. Os alicerces da prisão, irmãos, abriram-se todas as portas e todos foram soltos. E foram soltos as prisões de todo, irmão. Eu entendo isso, irmãos, que quando eu estou vivendo um propósito, irmãos, eu vivo de repente de Deus. Todas as vezes, irmãos, que eu estou vivendo um propósito de Deus, eu consigo viver o de repente de Deus. O que acontece, irmãos, quem não já ouviu, irmãos, que quando a igreja primitiva ela estava louvando, adorando e orando a Deus durante 10 dias, irmãos. Era aproximadamente 500 pessoas. Os dias foram passando, as pessoas perdendo a paciência, um ia embora, ia para sua casa, e de 500 pessoas, irmão Raimundo, só ficou aproximadamente 120 pessoas. Mas eles perseveraram em oração e adoração ao seu Senhor, crendo na promessa que Deus um dia tinha dito. E quantas pessoas, irmãos, estão cansados, desesperançosos, desistindo na caminhada, porque Deus está demorando a cumprir a sua promessa. Mas ainda há 120 pessoas, irmãos, que não desistiram e não vão desistir. Essa casa vazia, irmãos, é símbolo desta palavra. Quantas pessoas, irmãos, estão desistindo porque um dia receberam a palavra do Senhor para as suas vidas, mas está demorando, e enquanto o tempo passa, as forças vão se acabando, a esperança vai se perdendo e eles acabam desistindo. Mas aquelas 120 pessoas, irmãos, adoravam a Deus, quando de repente sobreveio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E o Espírito Santo, irmãos, encheu a todos ali, irmãos, e todos começaram a falar em novas línguas. Aqueles homens, aquelas mulheres, irmãos, eles viveram diferente de Deus por causa que perseveraram no propósito de Deus nas suas vidas. Entenda o propósito, meu querido. Persevera no propósito, porque de repente pode acontecer. Ei, irmão, mas eu estou orando há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, há 4 meses. Irmão, já passou 1 ano, 2 anos, irmão, já tem 1 década. Ei, deixa eu te dizer, o de repente vai acontecer na tua vida. Quem te prometeu é fiel para cumprir. O Deus que nós servimos, irmão, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, o de repente vai acontecer. Vai, o de repente vai acontecer. Aleluia. E o de repente aconteceu, irmãos. Quem não lembra, irmãos, de Pedro, capítulo 12 de Atos?
Eles foram presos, irmãos, por pregar o evangelho. Tiago e Pedro, irmãos, foram capturados. Tiago foi morto a fio de espada. Morreu por causa de Cristo. Pedro, irmãos, foi preso. 4 soldados ali vigiando ele. 4. Mas tinha uma igreja, irmão, que quando soube que Pedro tinha sido preso, começaram a orar, irmão Raimundo. E eles oraram com tanta intensidade, com tanta certeza, com tanta fé, que de repente apareceu um anjo na prisão onde Pedro estava. E o que me deixa curioso, irmão, é que Pedro, em meio à prova, ele dormiu. Mais uma vez, irmão, está doendo na prova? Descansa no Senhor. Pedro dormiu, descansando. Pedro estava dormindo em meio à prova, irmãos, e a igreja estava orando. Quando de repente apareceu um anjo, desatou aquelas correntes dos pés de Pedro. Aquele homem saiu, irmão, sem mesmo abrir o portão. O de repente de Deus é sobrenatural, irmão Serginho. E ainda tem gente que duvida do de repente de Deus. Ainda tem gente que duvida do operar de Deus. Ainda tem gente que duvida, irmãos, da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Ei, não duvide, igreja. Não duvide. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro, ele sai, irmãos, são daquela prisão, porque o de repente veio sobre a vida dele. Continua, meu querido. O de repente de Deus, ele vai acontecer na tua vida. Louvado seja Deus. Quando aquelas prisões elas se abrem, irmão, o carcereiro, ele perde o sono. E aqui eu já entendo que quando eu louvo, quando eu adoro, irmãos, louvado seja Deus, aquele que está aprisionado, aquele que está na escuridão, ele perde o sono, irmão, ele é despertado. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer, irmão, deixa eu aplicar isso na tua vida. A tua voz é motivo de muita gente que está dormindo, perder o sono, ser despertado. É por isso que teu vizinho, irmãos, louvado seja Deus, ainda não está aqui na igreja, porque ainda não ouviu a tua voz. É por isso, irmãos, que a tua família ainda não veio ainda para a igreja, porque ainda não ouviu o teu louvor. Louva, cante, entenda o propósito. Paulo e Silas louvando, adorando a Deus, irmãos, em plena meia-noite. Aquele homem, irmãos, ele ouviu, perdeu o sono, foi despertado. Louvado seja Deus, ele se levanta, irmão, está na escuridão. De repente ele diz assim: ei, me dá uma luz. Me dá uma luz. Foi despertado, irmãos. E automaticamente ele pede uma luz. E nós entendemos, irmãos, que Jesus Cristo é a luz do mundo. Está escrito, irmãos, que aquele que anda na luz, assim como o Senhor está, não habitará em treva, mas terá a luz da vida. Outra hora, irmãos, nós andávamos como esse carcereiro, na escuridão, dormindo. Louvado seja Deus. Mas através do louvor, através da adoração, através do testemunho na vida do crente, hoje nós estamos aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, a luz do mundo, Ele adentrou em nós, nos tirou do meio das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje nós estamos aqui adorando e glorificando o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode adorar a Deus, irmãos? Porque outra hora nós estávamos mergulhados no charco de lodo. Outra hora, irmãos, nós andávamos como ovelha desarragada, sem pastor. Mas o bom Jesus, o pastor das ovelhas, louvado seja Deus, com sua graça e a sua misericórdia, Ele apontou o dedo para nós e diz: ei, esse lugar de treva não é para ti. Eu tenho uma luz para colocar e fazer morada na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, irmão.
Se nós formos olhar para o que acontecia há anos atrás, antes do nosso encontro com Deus, meus queridos, as coisas tenebrosas que nós fazíamos, esse carcereiro aqui, meus queridos, ele foi um dos tais que bateu, que pisou, que açoitou muita gente, praticava maldade, perseguia. Mas quando ele ouviu Paulo e Silas orando, adorando a Deus, irmãos, ele perdeu o sono, querido. Ele foi despertado. Ele reconheceu que era pecador, irmão Franco. Ele reconheceu, irmão. E o que tem gente hoje, irmãos, que se acha o grandão, que se acha o bichão. Ah, sem mim, se não for eu, se não for comigo, não funciona. Se eu não cantar, se eu não louvar, o negócio não vai. Deus não desce naquele lugar se eu não pegar no microfone. Ah, meu Deus. Meu irmão, nós não somos nada, meu irmão. Nós somos poeira. Nós somos pó e cinza. O grandão da Galileia, Jesus de Nazaré. Ele que é o grande eu sou. O Deus Todo-Poderoso, que nos resgatou, que nos fez assentar na sua cadeira, irmãos, para a glorificação do seu nome. Esse carcereiro entendeu: olha, o que eu estou fazendo aqui? Esses homens não são culpados de nada. Esses homens não fizeram nada. Eu sou um pecador, necessitado de uma luz. Me dá uma luz, me dá uma luz. Me dá uma luz. Aquele homem desesperado, irmãos, pensando que aqueles prisioneiros tinham ido embora, tinham fugido, porque as prisões, elas se abalaram, foram abertas as portas de todas as prisões. Irmão, e salteador, pessoa que está presa, irmão, a primeira oportunidade que ele vê as portas dando brecha, irmão, é fugir. É fugir, meu querido, é ir embora. É ir embora. Oxe, eu não vou mentir não, irmão. Se eu tivesse preso, se eu tivesse a oportunidade de fugir, irmão, se eu não entendesse o propósito de Deus, eu dava no pé, meu querido. Perna para quem te quer. Ia embora, irmão. Aquele homem pensou isso, meu querido, porque ele sabia. Louvado seja Deus. Talvez ele pensou: já aconteceu isso aqui alguma vez, algum fugitivo, já algum prisioneiro, perdão, ele já saiu, já escapou e eu dei brecha. Essa não é a primeira vez. Ele fica desesperado, irmão. Ele puxa a espada da Bahia, irmão Raimundo, e ele diz assim: eu vou me matar, eu vou morrer. Aí Paulo, irmãos, vendo isso, ele bradou. E o que é bradar? Ele alertou, ele gritou, ele avisou: ei, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Tem tanta gente no mundo aí, irmãos, se matando, se acabando no vício, depressivo, buscando preencher o vazio do seu coração com coisas ilícitas desse mundo. E a igreja calada, a igreja não alerta, a igreja não avisa. Isso aqui é para mim, irmão. A igreja não grita: ei, psiu, ei, a igreja está aqui, não te faças nenhum mal, porque ainda há esperança para ti. Irmão, eu fico indignado, igreja. Eu estou indignado, irmão. Está gravado. Eu estou indignado pela cidade nossa, pelo nosso trabalhar como igreja na cidade de Martinópolis. Eu estou indignado.
Tanto jovem morrendo, irmão. Movoni, talvez tenha conhecido as drogas muito cedo, né, Movoni? Quantos jovens estão aí? Irmão, que eu conheço de menino de 10 anos se envolvendo com droga, com prostituição. Tanta gente, irmão, e a igreja não brada. A igreja não alerta. Pensa que 2 horas de culto já é motivo de ser salvo. Não é, irmão. Está escrito: aquele que se envergonhar de mim, irmãos, diante dos homens, eu o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. E Paulo ensina, irmãos, quando aquele homem estava prestes a se matar, ele brada: olha, não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui, a igreja está aqui, irmão, ainda na terra. Olha, toca no ombro do teu irmão: ei, está aqui ainda na terra, faz teu serviço. Pode dizer, irmãos: ei, tu está ainda na terra, faz teu serviço. Faz teu serviço, brada, alerta, avisa. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo, irmão. Brada, avisa. Ainda há esperança, querido. A igreja ainda não foi arrebatada, o Espírito Santo ainda habita nesse lugar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele homem, vendo tudo aquilo dali, ele fica curioso. Porque quando nós entendemos o propósito, irmão, nós despertamos a curiosidade na vida do pecador perdido. Eu nunca me esqueci desse atalho de evangelismo, irmão. Quer evangelizar? Provoca uma pergunta na pessoa. Provoca curiosidade, irmão. Paulo, ele provocou uma curiosidade naquele homem, no carcereiro, irmão. Ele disse: olha, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha a pergunta. Olha a brecha. Meu irmão, quando Paulo ele ouviu isso, meu irmão, ele disse assim: olha, crê, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Tudo começa pela fé. Tudo começa pela fé. O povo de Israel começou com quem? Com Abraão, pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele exista e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ei, deixa eu te dizer, o propósito de Deus na tua vida não é só para ti, é para tu e para tua casa. Louvado seja Deus. Carcereiro, crê no Senhor Jesus, aquele que nós estamos ministrando aqui nesta noite. Louvado seja Deus, que vai ser salvo, não só tu, mas a tua casa também será salva. Irmão, nós precisamos crer, irmão, nisso, irmão. Eu tenho 8 anos, vou fazer 8 anos, mas eu não, irmão, eu estou esperando, eu estou nesse propósito, irmão. Tem dia que eu me atribulo com a minha família, irmão. Tem dia que eu me atribulo, mas essa tribulação não tira o meu sono. Eu entendo o propósito. Louvado seja Deus, eu entendo, irmão. Eu me atribulo, mas tiro o meu sono. Eu durmo meu sono tranquilo. Louvado seja Deus. Aleluia. Estou esperando. Jesus vai salvar a minha casa. Vai, irmão, vai salvar. Jesus vai salvar a minha casa. Porque eu creio, irmão, nesta palavra. Creia nessa palavra também, irmão Serginho. Creia nessa palavra, irmão Raimundo. Creia nessa palavra, irmão Vani. Creia nessa palavra, igreja. Sua casa será salva através da tua fé. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu me lembro, irmãos, que o grito de Paulo, ele trouxe esperança para aquele homem. E a esperança, irmãos, ela não traz confusão. Louvado seja Deus. Tenha esperança nessa noite. Você será salvo, a tua família será salva. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, que quando Paulo ele dá aquela palavra àquele homem, louvado seja Deus, aquele homem, ele pega Paulo e Silas,
levanta aqueles homens, começa a cuidar dos ferimentos daquele homem. Louvado seja Deus. Aquele homem cuida de Paulo. E sabe o que é que Paulo faz, irmãos? Ele começa a pregar para aquele homem. Isso aqui me chama a atenção, irmãos, porque Paulo, ele foi preso porque pregava, mas a prisão não foi motivo para ele parar de pregar. Ele passou pela prisão, mas assim que saiu da prisão, ele continuou o propósito: pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Paulo, ele tinha todo motivo de ficar decepcionado. Paulo, ele tinha todo motivo de ficar deprimido, sem esperança. Mas, irmão, aquela luta, aquela batalha ali naquele momento, meu querido, não foi motivo para Paulo deixar de ministrar a palavra. E quantas vezes, irmão, nós passamos por alguma coisinha, nós queremos nos calar. Deixa eu te dizer, irmão, deixa eu te alertar, meu irmão, continua pregando. Irmão, mas ele não dá ouvido, continua pregando. Irmão, mas ele me ameaçou, continua pregando, irmão. Assim como os muros estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor daqueles que o temem, desde hoje e para sempre. Você acha, irmão, que Deus ele vai deixar tocar nos ungidos do Senhor à toa? Não. Você acha, irmão? Pregue a palavra, irmão. Pregue a palavra. Glória a Deus. Versículo 34, irmão, para nós encerrarmos. Passou aqui, meu Deus. Versículo 34, irmão, isso aqui é maravilhoso. Porque Paulo e Silas, irmãos, eles saem da prisão. E agora, irmão, diácono Edneudo, está na mesa. Glória a Jesus. Diga assim, irmão, diga assim, irmão. O propósito, diga assim, o propósito, fale bem alto. O propósito de Deus vai nos levar à mesa. A mesa. Louvado seja Deus. Paulo e Silas, irmãos, agora está na mesa. E o principal símbolo de mesa, irmão, é comunhão, é júbilo, é alegria. Paulo estava todo dolorido, mas ele termina com alegria. Ele termina jubilando. Ele termina alegre. Ele está sentado na mesa, está em comunhão. Irmãos, esse mundo, irmãos, ele vai passar. A luta desse mundo, irmãos, às vezes quer tirar a nossa paz, quer fazer nós perder o sono. Mas o pouquinho de tempo que nós estamos aqui nessa terra, o pouquinho de tribulação que nós vivemos aqui nessa terra, não é comparado ao que está preparado na mesa para nós, irmão, lá no céu. Louvado seja Deus. Ei, não perca a esperança da mesa, meu querido. Vai ter momento de luta, vai ter momento de batalha, vai ter momento que você vai querer chutar o pau da barraca, mas não se perca com a esperança da comunhão na mesa, amém? Louvado seja Deus. O Senhor preparou um lugar para cada um de nós na mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a você e a sua família. Careço das vossas orações. Sou totalmente grato a Deus por essa oportunidade. E que as palmas louvam o nome do Senhor, amém?